Queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho trabalhado muito, usado o telão, os textos, você pode ali usar os textos que vão no telão, mas um conselho de pastor, não abra mão da sua Bíblia. Rabisque a sua Bíblia, escreva na sua Bíblia, marque os textos. Amém? O que está pegando aí, Zé? Glória a Deus. 1 de João, verso 5. Lá perto de Apocalipse, 1 João 5, verso 4. 1 João 5, verso 4. Hoje está um mistério. Tem gente de blusa, tem gente sem blusa, tem gente com os ombros de fora. Está um negócio engraçado, né? E eu estou de boa, irmão. Estou até com calor para falar a verdade. Obrigado, Júlia. 1 João 5, 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, derrama, Senhor, aqui a tua unção, derrama aqui a tua porção essa noite. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, todo o nosso ser. Pai, tudo que nós somos, nós apresentamos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, diante da tua palavra. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha liberdade de agir, de fazer, de ensinar, de ministrar. Pai, de corrigir, de direcionar. Pai, que nada, Deus, venha, Deus do homem, Senhor, que todas as coisas aqui possam, ó Deus, exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, que verdadeiramente o Senhor seja o único a ser exaltado, adorado, entronizado neste lugar. Pai, só o Senhor é capaz de mudar o homem, só o Senhor é capaz, ó Deus, de agir na vida do homem, Senhor. Pai, nós tomamos e damos esse lugar ao Senhor, porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, eu tenho feito um caminho, ou buscado um caminho, cada vez mais bíblico, cada vez mais simples, com o objetivo único de trazer entendimento, crescimento, direção sobre a igreja. Irmãos, tudo que eu vou falar aqui é muito simples, muito simples. Eu tenho certeza que não há nada que seja novidade para ninguém, nem ao mais novinho, nem ao menos experiente aqui. Estou falando daquelas pessoas que são adultas. Então eu preciso que você esteja atento para você receber a palavra do Senhor. Permita que a palavra entre na sua vida e traga direcionamento. Amém? Queridos, o texto ele é claro. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Parece que a igreja anda meio derrotada, meio fragilizada. Há uma certa ansiedade de permanecer, de continuar, de forma geral. Muitos ventos, muitos barulhos, muitas vozes parecem tentar tirar o povo do centro, ou daquele lugar que é do Senhor. E o texto ele é uma afirmação. Ele é uma afirmação no primeiro versículo e uma pergunta no segundo versículo. Preste atenção, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, ponto final. Ponto final. Não deixa dúvida, nem sombra de dúvida, nada em aberto. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E a gente precisa pensar esse lugar. Se eu não estou vencendo o mundo, eu preciso me perguntar para mim: será que eu sou nascido de Deus? Será que realmente eu nasci em Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não, pastor, eu nasci de Deus, o problema é que a minha fé é bem pequena. Aí eu arrumo uma justificativa para argumentar por que às vezes eu tropeço tanto, por que a minha vida é como um gráfico da moeda brasileira. Acho que mais cai do que sobe e desce. É ou não é, Gabriel? Você riu aí. O que nós precisamos pensar? Aqui João escreve algo para nós pelo Espírito Santo como uma afirmação. A nossa fé. O que é essa fé? Será que essa fé tem tamanho? Será que o pastor tem mais fé do que os outros irmãos? Será que quem vem na oração segunda-feira tem mais fé? Como é que a gente vai medir isso? E aí vem o verso 5. Quem é o que vence o mundo? Senão que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, a gente precisa pensar esse lugar. Não existe meio caminho. Eu vou para a praia. Irmão, o caminho é único. Eu posso até dar algumas voltas, mas o caminho é um só. Se a praia está lá, eu posso até fazer isso aqui, mas só tem um jeito. É para lá. Não adianta eu ir para cá querendo ir para lá. Não existe meio caminho. Jesus não é meia solução. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E a gente precisa pensar, queridos, vamos dar um título bonito para o culto: culto da vitória. Aí a gente empolga. Opa, se é o culto da vitória, eu vou sair com a minha vitória hoje. Parece que mexe com a gente, né? Mas o título da mensagem é: não há vitória sem Jesus. Se você verdadeiramente almeja uma vida com Jesus, uma vida transformada, uma vida de vitória, tem que ter Jesus. Jesus não é um encontro de namorado que a gente encontra final de semana. É uma vida em Jesus. Abra comigo aí, Jaci, verso 10, 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Senhor, abençoa minha vida. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, eu preciso de arrumar uma namorada. Eu quero uma esposa. Aí vem a namorada que vai ser a minha esposa. E aí eu não dou o lugar de Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor é quem deu essa mulher na minha vida. Coisa simples, irmãos. O que é que nós oramos? O que é que nós colocamos para Deus que a gente não dá o lugar para Deus? Quão real é a nossa vida naquilo que Deus faz com aquilo que a gente entrega para Ele? Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Irmãos, presta atenção. Nós oramos aqui já algumas vezes. E oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus. Em nome do Espírito Santo. Se eu não atribuo, se eu não dou esse lugar, algo não está certo. Eu preciso reconhecer que verdadeiramente Jesus é o Cristo. Acho que foi domingo passado, eu comentei isso aqui.
Para mim, para você é bem fácil entender que Jesus é o Messias. Mas aqueles que andaram com Jesus, sendo ele o filho do carpinteiro, o filho da Maria, o filho do Zé, é bem mais difícil. Era bem mais difícil. Mas eu não quero me ater neles, eu quero me ater que hoje é muito mais fácil reconhecer que verdadeiramente esse homem que se fez, esse Deus que se fez homem, morreu por nós, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E eu preciso dar esse lugar para ele. Esse lugar é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Não é sobre uma religião. Não é uma doutrina batista. A gente precisa pensar isso. Verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Onde que está a nossa vida eterna? Numa vida dedicada? Numa vida exemplar? Numa vida de sucesso? Não. Em Jesus. Em Jesus. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho está morto. Quem não tem vida está morto. Não tem meio caminho. Irmãos, quem tem Jesus tem vida, se vive, respira, entende, penso, logo existo. Então as coisas precisam fazer sentidos espirituais. Eu não ando sobre os meus pés. Eu não ando pelaquilo que eu vejo. Eu ando pelaquilo que um Deus faz. Eu ando pelaquilo que um Deus prometeu. E eu sei que Ele vai cumprir. Nós falamos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Verso 13. Deixa eu ver se o meu esboço vai no 13. Não, é só até o 12. Não crer que Jesus é o Filho é fazer dele um mentiroso. Não crer que Deus, nos deu o seu Filho é fazer dele um mentiroso. Vida eterna, só em Jesus. Vida eterna, só em Jesus. Caridade, bondade, ser bom filho, ser boa mãe, ser um bom empregado, um bom trabalhador, é apenas condição de sermos filhos de Deus. Isso é inerente à nossa vida, isso é uma obrigação. Ser bom marido é uma obrigação. Fato. Abra aí, assim, fazendo favor, João 16. Agora João, não 1 João. João 16, 8. Firma na cadeira aí, irmãos, para você entender e o Espírito permitir que entre na sua vida aquilo que eu quero dizer. Jesus não morreu para você parar de fumar. Jesus não morreu para você parar de beber. Jesus não morreu para uma vida de bens, de carro, de apartamento, de casa, para uma vida familiar incrível. Jesus não morreu para nada disso. Jesus não morreu numa condição de coisas. E eu quero deixar aqui bem claro, existe pecado, existe pecados. O bom, no velho e boa brincadeira. Pastor, existe pecadão e pecadinho? Existe. Claro que existe, isso é bíblico. Isso é bíblico. Olha o texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, singular, do pecado. Isso é algo maior. Irmãos, qualquer coisa que você girar uma vida religiosa fora de Jesus, você está equivocado. Jesus é o centro da vida cristã, do cristianismo.
Toda religião tem um Deus. Só em Jesus nós encontramos uma vida eterna e um Pai, e uma vida de libertação. Aquilo que é para nós é em Jesus. Então, olha o que diz o texto: quando Ele vier, convencerá. Ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Está no singular, da justiça e do juízo. Eu não vou pregar sobre justiça e juízo, mas quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer do pecado. Qual é o pecado que Jesus está dizendo? Verso 9. Do pecado porque eles não creem em mim. Não há pecado maior do que não crer em Jesus. Não há pecado maior que não crer em Jesus. Pastor, e a blasfêmia do Espírito Santo? É outra coisa. É uma condição sem salvação. Pastor, o que é a blasfêmia do Espírito Santo? É não atribuir ao Espírito Santo aquilo que ele fez. Agora, o Espírito Santo não te leva à vida eterna. Eu estou falando de vida eterna. O caminho é em Jesus. Sua salvação é em Jesus. O seu passaporte para o céu é Jesus. O selo que você carrega é o Espírito Santo. Então isso precisa estar bem claro. Jesus não morreu para as outras coisas, mas todo mundo, aqueles a quem receberam Cristo Jesus como Salvador, tem prazer de viver nele e deixar todos os outros pecados. A gente não negocia com o pecado. A gente, porque verdadeiramente, se pois verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres do pecado, livre da bebida, livre do cigarro, livre de qualquer mal desse mundo, irmãos. Não tem meio termo. Então eu preciso ter muito claro, Jesus, Ele é o caminho. Não crer que Jesus é perigoso. Não brinque com isso. Irmão, Deus é amor, Jesus é um amor na nossa vida. Mas Ele é justiça e Ele é juízo. Não negocie, não vacile. Não crer que Jesus é o Filho de Deus é fazer dele mentiroso. É pecado não crer em Jesus. É pecado não crer em Jesus. Irmãos, Jesus deixou a sua deidade, deixou a sua condição de ser Deus, Ele encarnou em Maria e se fez homem, e veio aqui estar conosco, e veio aqui nos salvar. Quando Deus cria o homem para relacionamento. Lá no Gênesis, Deus cria o homem para relacionamento. Deus tem um projeto para esse homem de relacionamento, de uma vida, de um lugar de bênção. Quando Deus cria o homem, Deus não planejou o inferno. Deus criou o Éden, lugar de perfeição, lugar de bênção. Mas vamos lá, já se Isaías 59, verso 1, profeta Isaías 59, 1. Esse Deus que tem prazer em relacionar com o homem, o que nós encontramos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e os seus ouvidos não está surdo, para que não possa ouvir. Verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos criou para relacionamento, que não, aos nossos olhos, cria um plano B, Jesus nunca foi plano B, mas que manda Jesus para morrer, para corrigir o caminho desse homem. Quando Ele olha as nossas vidas, Ele faz assim, nu,
quero nem ver. Olha lá o que o Gabriel está fazendo. Ai, meu Deus, olha o que ele abriu do celular. Ô, Gabriel, fecha essa tela, meu filho. Quero nem ver. Brincadeira, tá, Gabriel? O Senhor pode nos abençoar. Volta no verso 1, Jaci. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, ela está estendida. Deus tem prazer de liberar a bênção. Deus quer liberar a bênção aqui essa noite. Deus quer liberar uma bênção essa noite. Para que não possa salvar, e os seus ouvidos não está surdo, para que não possa ouvir. O que você tem falado? Deus não é surdo e Ele ouve. Porém, há um problema. Há um problema. Eu vou voltar lá na pericope da mensagem, que é o texto que eu abri o culto. Não, abri a mensagem. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, peraí. Eu estou vencendo ou não? Está empatado o jogo ou estou perdendo? Isso é pessoal. O que está no seu coração, o sentimento que você vive, eu não sei. É seu. Você se sente um frustrado? Você se sente filho? Irmãos, filho tem liberdade na casa do pai. Tem uns que vêm até de chinelo e bermuda, irmão. Tem liberdade. Filho abre a geladeira na casa do pai. Coisa boa, irmãos. A gente tem liberdade. Irmãos, aqui não é um lugar de rito. Aqui não é um lugar de rito. Estava aqui com o Samuel, que é o meu sobrinho. Se ele nunca me chamar de pastor, mas me chamar de tio, mas me ver como pastor dele, está ótimo. Eu quero ser o pastor dele. Eu sou o pastor dele. Mas depende do coração dele de saber ver. Eu quero amar, eu quero acolher, eu quero ensinar como tio, mas ensinar como pastor. Então depende de cada um como cada um recebe. Fernanda está rindo. Você também, Fernanda, é a mesma verdade. Você nunca chamar o tio de pastor. Pode ser tio mesmo. Tio Dodora tudo. Te amo, viu? Que a gente precisa pensar sobre um lugar de Deus de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Irmãos, Deus tem paz para nós. Irmãos, se a gente não tiver liberdade e paz na casa do Pai, onde nós vamos ter? Se aqui não é um lugar que alimenta a nossa família, a nossa casa, onde nós vamos ter paz? Se não na nossa família, no seio familiar e na igreja. Irmãos, a gente precisa pensar isso. Irmãos, o fardo do Senhor é suave e leve. Os ensinamentos do Senhor não é pesado. Nós vamos ler esse versículo aqui hoje ainda. Então a gente precisa pensar sobre a nossa caminhada. A mão do Senhor não está encolhida. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, peraí, nós precisamos vencer. É imperativo uma caminhada cristã, um relacionamento com Deus profundo e de vitória, irmãos. E de vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Irmãos, fala isso dentro de você. Eu em Cristo sou vencedora. Eu em Cristo sou vencedora. A minha casa é uma bênção, a minha casa é vencedora. A nossa igreja é uma bênção. Verso 2. Mas as iniquidades, que é iniquidades? Pecado. Vão no velho e bom Google. Iniquidade é o desrespeito e negação às leis ou das leis e mandamentos sagrados de Deus. É uma diferença de equidade. Irmãos, o que é equidade? Irmãos, todos aqui têm direito a uma mesa espiritual.
o mais espiritual e o menos espiritual precisa comer da mesma mesa. Não há nada diferente nessa mesa. O cajuzinho é para um, o brigadeiro é para o outro. Estou colocando uma coisa para você entender. Tudo que Deus coloca à mesa essa noite é para todos. Há uma equidade para todos. Agora tem pessoas que têm constrangimento de vir à mesa. Tem pessoas que têm dificuldade de abrir o coração, o espírito, para receber a porção dessa noite. Que a gente precisa pensar. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Então tem coisa que nos separa de Deus. Não que Deus fica impedido de agir na nossa vida. Mas é uma maneira de você falar para Deus. Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que a mão do Senhor não está encolhida. Mas eu resolvo essa parada. Eu resolvo do meu jeito. Então a iniquidade é um desrespeito ou uma negação das leis, do mandamento, do sagrado de Deus, ou seja, aquilo que Deus pode fazer. Irmãos, então presta muita atenção. Se eu entendi, está claro, que eu não posso ter sombra de dúvida que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Messias, isso tem que estar claro. Eu não posso ter margem de dúvida. E eu quero voltar lá depois e ainda explicar esse texto, se der tempo. É preciso entender que algo pode agir entre eu e Deus, nos separando. Eu preciso guardar esse lugar meu de relacionamento com Deus e de não duvidar, Ele é sagrado. E os pecados que vocês cometem, ou seja, há uma diferença de iniquidade e pecado. E o pecado que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Irmãos, Deus cria o homem para vir no jardim do Éden, sentar com esse homem, para relacionar. Será que Deus mudou? A minha Bíblia fala que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, será assim para sempre. Deus ainda tem plano de salvação, de eternidade, de relacionamento. Deus quer ter intimidade com a gente, irmãos. Deus quer ter intimidade com você. Não dá para separar. Não dá para viver uma vida reclusa do amor do Senhor. O homem tem em si uma essência má. Já se vai lá em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no inferno. Está ali? Colocou num lugar ruim, num lugar perigoso. Não, colocou no Éden. Para ficar lá na internet, para ficar lá fazendo nada, jogando joguinho, para viver uma vida de preguiçoso. O trabalho nunca foi pecado, irmãos. Nunca foi resultado de pecado. Quando Deus coloca o homem, é para cultivar e guardar. A minha esposa que Deus me deu, é para eu cultivar a vida dela e guardar a vida dela. Tudo que Deus nos confia, é para ser multiplicado, transformado. Quando Deus te dá 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, é para multiplicar, é para fazer diferente, é para abençoar. Não é sobre dinheiro que eu estou falando. É preciso pensar esse lugar que Deus nos colocou e por que Ele colocou lá. O projeto de Deus era cultivar. Verso 16, assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você comerá, vai comer livremente. Toda a árvore do jardim, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você morrerá.
tinha vários tipos de árvore. De quantos tipos não podia comer? Uma só. Mas quando ela fala que tinha uma árvore do bem e do mal, eu não vou ler todo o texto, tinha uma outra árvore. Qual era? Não ouvi. Não, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha outra árvore. Da vida. Da vida. Tinha a árvore da vida. Vamos voltar no texto, porque senão vocês vão ficar... Vai lá no verso 9, já sei. Então o Senhor... do solo do Senhor, Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista. Preguei outro dia sobre isso aí. E boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Tinha vários tipos, mas tinha a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, hoje, a igreja continua comendo do conhecimento do bem e do mal. E não come da árvore da vida. Irmãos, é uma escolha, tem uma mesa, tem 2 árvores aqui hoje. Qual que você vai comer? Tem gente que parece que vem aqui e come da árvore da vida, chega em casa, parece que comeu a do bem e do mal. Já chega em casa em guerra, já desce aquela escada em guerra. Vamos embora rápido, porque... Sangue e fogo. Vida atribulada. Nossa, pastor, hoje acabou o culto 10 minutos depois. Já perdeu a bênção na escada, irmãos. Irmãos, há uma árvore da vida. Uma vida leve. E as pessoas estão comendo da árvore errada. Muitas famílias comendo da árvore errada. Então, queridos, Deus cria tudo perfeito. Há uma pessoa de Cristo que nos conecta ao lugar da bênção. Mas quando eu rompo esse lugar da bênção, há uma separação. E há algo intrínseco, há algo imbuído, há algo que está dentro de nós. Comer da árvore da vida ou do bem e do mal? Como do bem e do mal, também ela é agradável. Escuta quem? Escuta Deus ou escuta o cramunhão, coisa ruim? Vai do meu jeito mesmo. Irmãos, quantas coisas nós sabemos, mas nós não aplicamos. Nós não aplicamos. Já se abre aí o verso 24, do mesmo livro, né? Mesmo capítulo, verso 24. Irmãos, há algo intrínseco no homem de quebrar princípios. E a gente está muito tranquilo em quebrar princípios. E a conta chega. A conta chega. Por isso o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aí. Volta no 24. Por isso o homem deixa a sua mãe. Isso aí nós estamos falando de quem, gente? Gênesis 2. Adão e Eva. Alguém me ajuda aí? Quem que era o sogro e a sogra? Quem que era o sogro e a sogra? Não, gente, ninguém sabe quem era o sogro e a sogra. Então deixa Deus. Vamos botar que não tem. Que eu quero morar na casa de Deus, irmãos. Então não vou deixar papai não. Espiritual. Queridos, a gente precisa pensar sobre a construção da família. Quando Deus vai falar de uma família, é algo blindado. É algo que precisa ser estabelecido e posto. É para deixar, ou seja, antes de pensar em um núcleo familiar, uma família saindo de dentro de outra aos nossos olhos, o próprio Deus já falou assim: olha, isso é inegociável. Isso é inegociável. Vitor, vai sobrar para você hoje, filho. Quer casar com a Mariana, filho? Filho, se vira.
Onde você vai morar é problema seu. Irmãos, eu não vou ficar um minuto ansioso. Eu não vou me desgastar sobre onde ele vai morar, irmão. O que eu tenho que fazer eu ensinei o caminho. Eu nunca dei o peixe para ele, eu dei a vara. Vai lutar, negão. Vai para cima. Acorda cedo. Bora. Então, filho, estou livre. Quer casar ano que vem, daqui 2 anos? Se organize. Projete. Isso tem nada a ver comigo. E eu vou ficar no meu lugar. Te abençoa. Minha mão não está encolhida para te abençoar, meu filho. Irmãos, quantas coisas. Isso aqui, irmão, eu estou pegando no início para a gente ver como que família, a gente cria problema. Nós abraçamos o problema e não largamos o problema. Irmãos, isso é mais real no nosso meio do que muitos pensam. Irmão, deixa eu falar para você, e você que está morando nessa condição, só que eu vejo mais de 3. Eu não estou mandando recado em indireta para você. Não estou. Eu estou pregando uma palavra. Isso é forte, irmãos. Falei aqui domingo passado e Deus é testemunha e está gravado na rede social. O Vitor, vou falar do meu filho de novo, ele me honra se ele me der o lugar de morrer em paz. Ele é dono da vida dele. Ele se sustenta. Ele não depende de mim financeiramente. Ele não depende de mim para relacionar com Deus, porque ele sabe viver a vida dele com Deus. Ele tem a sede dele, ele busca. Ele não negocia o culto dele. E ele se vira. Eu posso morrer em paz. Irmãos, eu não tenho obrigação de deixar dinheiro, herança, casa. Eu não tenho que dar casa para meu filho, não tenho que dar nada. Eu tenho que dar o meu amor. Eu tenho que dar os meus ensinamentos. Meu pai está aqui, eu honro o meu pai, a minha mãe está aqui. Eu honro os meus pais, por não imputar na vida deles nenhum peso. Irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas a gente abraça problema, a gente cria problema, a gente quebra princípios. A geração de hoje, a mais nova, ela vive dias mais difíceis, mas não coloca num lugar diferente. O dia tem 24 horas para todo mundo. Lembra que eu falei da equidade? O dia tem 24 horas para todo mundo. Irmãos, quem vai ali ler, vai ser mais capacitado, mais instruído que quem não lê? Sim ou não? Aí quem vai lá e lê, você quer ter o favor que ela tem? Um vai mais para o quarto e ora mais. Você quer viver uma vida espiritual igual aquele outro que ora? Vai orar igual, ué. Constrói a sua vida. Saia desse lugar que você está de conformismo, de prioridades erradas. Irmãos, Deus tem para nós e sempre teve um caminho de vitória. Caminho de vitória. Você pode repetir com você mesmo. Deus tem para mim. Está fraco, está faltando fé. Deus tem para mim caminhos, plural, de vitória. O caminho para a salvação é um só, mas caminhos de vitória são muitos. Irmãos, Deus tem muita bênção para nós. Deus quer fazer muita coisa. Mas muita gente, Deus está assim, ó. Ai, nossa, você viu o que está fazendo? Vai dar errado. Não me perguntou, ela vai dar ruim para ele. A Bíblia fala uma coisa e o mundo fala outra bem diferente. O mundo fala assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, não é isso? Mas o que a Bíblia diz? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Há sabedoria.
Irmãos, como a vida com Deus, com a palavra, é leve. É leve. Irmãos, quando a gente quebra um princípio espiritual, irmãos, é difícil acertar. É difícil corrigir. Às vezes é preciso voltar, dar um passo para trás. Reconhecer. E restaurar. Irmãos, nós temos muitos pais. Nós estamos falando muitos, e muitos mesmo, que não sabem sentar com os filhos para instruir sobre vida amorosa, sobre vida sexual, sobre vida financeira. E se não tem isso, você imagina sobre vida espiritual. Irmãos, quem vai falar para o seu filho de Deus é você. Se o seu filho não vê Deus em você, ele vai ter muita dificuldade de ver Deus nos outros. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Queridos, eu queria que a gente pensasse sobre 2 tempos de uma vida cristã. Quando Deus cria o homem, há muitas coisas novas. E eu acho fantástico quando Deus fala de deixar pai, porque não tinha um contexto de paternidade naquele texto, naquele contexto. Mas eu fecho esse ciclo para a gente pensar em 2 tempos. Quantas coisas Deus disse ao homem quando Deus cria o homem? Cultivar, não é isso? O que mais? Cuidar e cultivar. Sobre ser fecundo. Tem alguns poucos direcionamentos que Deus dá para esse homem. De qual árvore que não deve comer, ou seja, podia comer de tudo. Irmãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, mas nem tudo me convém. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. A gente precisa pensar sobre essa construção desse homem. E quando eu era do mundo, quando eu não conhecia nada de Deus, eu sou como alguém que entrou nesse Éden. E eu tenho pouquíssimo conhecimento de Deus, pouquíssima experiência de Deus. O que eu mais tenho quando eu converto é esse contato com Deus. Esse tarde que Deus vem todo dia para conversar conosco. E eu tenho pouco juízo e condenação, porque eu ainda não tenho uma lei. Estão entendendo? Estão conseguindo caminhar comigo? Quando uma pessoa se converte, ela tem um primeiro amor. Então ela tem um amigo, ela recebe um Deus Pai, que é como um amigo, alguém que vem e senta e relaciona com ela. Mas à medida que esse relacionamento amadurece, ele precisa de uma instrução a mais. A lei, os 10 mandamentos, as 613 leis do Antigo Testamento, é uma carta de amor de um Deus Pai para o seu filho. Toda vez que eu falo com o Vitor, cara, eu não quero você tarde em casa. Não é lei, é um amor para evitar o perigo. Quanto mais tarde, mais perigoso. Então, a lei, ela é boa. Ela tem um fim proveitoso. Então, a gente precisa entender. Então, Deus agora constrói algo na vida desse homem, para que ele caminhe e não tropece. Para que não haja um distanciamento de um Deus Pai com seus filhos. E a gente tropeça muito. Vamos em Êxodo 22, famoso 10 mandamentos. Acho que até meia-noite eu termino, irmão. Só vou pregar os 10, tá? Tô brincando. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu falei de 2 tempos. Eu era uma pessoa do mundo, eu me converti lá nos meus 18 anos, ok?
eu estava o quê? Escravo, eu estava preso. Então eu encontrei um Deus que me tirou da servidão. A verdade é a mesma. Então, eu sou o Senhor. Alguém se apresenta para mim, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui agora o Senhor vai revelar, já que agora eu te tirei de um lugar e agora eu tenho o melhor para você e eu vou relacionar com você com algo mais profundo. Eu preciso que você, meu filho, me escute. Então há um Deus que nos tirou de uma escravidão. Há um Deus que tem prazer de nos tirar da escravidão. Tudo que temos numa vida que nos escraviza, se eu estou preso em qualquer lugar, aonde eu estou preso financeiramente, eu estou preso intelectualmente. Ah, pastor, esse tal de estudar não é para mim não. Deixa eu falar para você, você pode até não estudar, mas você não pode ter preguiça de ler não. Você vai ter que ser uma pessoa que conhece muitas coisas. Irmãos, eu conheço pessoas semi-analfabetas, que você conversa com ela de política, de cultura, de geografia, ela tem uma habilidade para conversar com você, você fala assim, gente, essa pessoa é culta, porque ela conhece a palavra. E eu vou te falar para você, aquele que é filho de Deus, ele é vencedor. Ele entra na faculdade, ele passa. Ele entra na faculdade e ele não cola. Ele passa. Ele vence. Aquele que entra num relacionamento, ele casa. Ele constrói uma família saudável. Cria filhos abençoados. É próspero, irmãos. É próspero. Não falando que é rico, não. É abençoado, irmãos. A mão do Senhor não está encolhida. Verso 3. Não tenha outro Deus além de mim. Irmãos, preste muita atenção. Isso é inegociável. Isso é lá do início. Não tenha outro Deus. Nada. Irmãos, isso não é uma doutrina batista. Isso está na Bíblia. Isso é bíblico. Não tenha outro Deus. Quantos deuses existe? Um. Esse pastor é doido. Ele falou que ele ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que é um. É. Você também é um. Mas é corpo, alma e espírito. Ou não? Deus é único Deus Salvador. Isso não é uma doutrina. Isso é Bíblia. Vai na Bíblia do Testemunho de Jeová, está lá. Vai na Bíblia do católico, está lá. Não fará, não fará, não fará. Irmãos, é inegociável. Só que a gente tem muito outros deuses que a gente cria, que não são os deuses religiosos. Tem um aqui que ele é perigoso, tá? Esse Deus aqui é um perigo, filho. Dá uma alegria na gente. Comprei um carro zero, pastor. Deus me abençoou. Deus? Irmãos, é lícito que do trabalho você vive, você coma. Ter dinheiro não é problema. Eu posso trabalhar e ter muito dinheiro. Quem me deu não foi o dinheiro, foi Deus. O dinheiro não é um Deus. Irmãos, o diabo é o diabo de Deus. O dinheiro não é o dinheiro de Deus. Não é, irmãos. Deus é dono do ouro e da prata. Dele é o ouro e a prata que vale muito mais. Dinheiro foi criação do homem. Irmãos, Deus não tem dinheiro para você. Deus tem ouro e prata. Deus tem coisa de muito mais valor. Queridos, é preciso ter muita atenção. Há um Deus que nos libertou da escravidão. Mas há um Deus que não negocia. A sua vida é dele.
Tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Tudo nós aprendemos no nosso curso de finanças. Nós assinamos um atestado. Senhor, tudo é teu. Nós celebramos isso ao Senhor. Não tenho nada. Irmãos, o filho que eu tenho, a esposa que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, tudo que eu tenho é dele. E a gente precisa ter isso muito claro. Tudo que nos domina, se você tem qualquer Deus, qualquer coisa que ocupa um lugar de importância na sua vida, irmãos, preste muita atenção. A Renata, minha esposa, ela não tem um lugar no meu coração mais importante que o de Deus. Se eu tiver um lugar no meu coração para ela mais importante que é Deus, eu estou criando um Deus. Estou criando algo maior no meu coração. Verso 4, que ele vai misturar muito. Não faça para você imagem. A minha imagem que eu tenho, ela não é uma imagem. A Renata não é o meu Deus. O Vitor não é. Amo meu filho, a minha família, a minha esposa. Mas o trono do meu coração, quem senta é o Senhor. Isso não pode ser dividido. Não pode ser dividido. Esse lugar não tem duas cadeiras. É uma só. Não reproduza os mesmos erros. Queridos, eu vou pegar um exemplo aqui. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Pode voltar lá no versículo 3, fazendo favor, Jaci. Não, é o 4 mesmo, perdão, tá? Eu que te atrapalhei. Não faça para você imagem de escultura, ou seja, não crie uma imagem daquilo que deveria ser, uma falsa verdade. Nem no céu, nem debaixo da terra, nem embaixo das águas. Irmãos, eu vou pegar um exemplo prático, e é impressionante. Vitor, quando você quiser casar com a Mariana, eu vou fazer para você uma casa lá em casa. Aí eu morro. O que ele vai fazer? Vitinho, meu netinho, papai vai fazer aqui, eu vou fazer um aglomerado ali, e aí você vem para cá com a sua Vitarzinha, sua Vitória. Um abismo chama outro abismo. Uma maldição chama outra maldição. Irmãos, ou você quebra ou você vai continuar no mesmo lugar. Não tem meio termo. Princípios são princípios. Irmãos, a gente precisa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Irmãos, a gente passa por tribulações, às vezes a gente toma até alguma decisão, mas tem prazo, tem decisões, tem um projeto. Apresenta um projeto diante de Deus. Se construa, se policie. Verso 7, perdão. Não tome o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu quero trabalhar isso e voltar lá no início. Se eu entendi quem é Deus, se eu entendi 1 João, se está claro para mim que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nele eu sou vencedor, aquele que me faz vencedor, eu não tomo o nome dele em vão. Eu não falo para os cotovelos dele. Cuidado. Quem é Deus? Tenha certeza de quem é Deus. Tenha certeza de quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Irmãos, a gente sabe que o homem foi criado não para o sábado foi criado para o homem. Jesus vai ensinar isso.
Mas eu preciso pensar sobre esse lugar do sábado, sobre esse lugar de descanso. Marcelo, eu queria ter conversado com você sábado, mas eu não dei conta. Irmãos, nós começamos o nosso curso de finanças na terça, de casais na quarta, o culto na quinta. E nós estamos chegando já no final e eu vou falar para vocês, pesou um pouco. Acho que eu estou ficando velho, vou fazer 50 anos ano que vem. Acho que eu vou começar a branquear o cabelo agora. Mas então, queridos, segunda, nosso culto de oração. Terça tem o curso de finanças. Quarta, o curso de casais. Quinto, culto. Sexta é atendimento. Sábado, eu precisava olhar para mim. O dia inteiro eu trabalho, eu estou na empresa. E eu precisava demais conversar com o Marcelo. Eu queria ter olhado outras coisas e eu fiquei num casulo. O Vitor assustou, pai, só me empresta o carro, eu entreguei para ele a chave do Fiesta. Ele falou, ai, pode? Tipo assim, ele já entendeu, meu pai não vai nem sair de casa hoje, e não sair para nada. Sábado eu fiquei na caverna. E eu precisava, irmãos, precisava resetar a minha cabeça, os meus pensamentos. Irmãos, e a gente precisa disso. A vida é leve, mas a gente cria muitas coisas. A gente gera muita coisa. E a gente acaba cansando. E tem coisa que a gente faz que Deus não mandou fazer. Não é que é errado. Não estou falando de pecado. Então, há um sábado, há um dia de descanso. Qual é o seu dia de descanso? Qual é o seu dia de qualidade com a família? Irmão, se eu não tiver um dia para eu viver a família, eu vou entrar em xeque, em guerra, porque a gente criou um obstáculo entre a gente. Irmãos, eu vivo uma transição na minha família. É algo incrível viver a experiência de ser sogro. Eu não sabia o que era isso. E a minha nora é um tesouro, irmão. Sou apaixonado com ela. É uma filha para mim. Que coisa gostosa. E eu sempre brinquei com o Vitor que, filho, você sabe que nós tivemos 4 gravidezes. Só salvou você. Por isso você chama Vitor, porque você é a nossa vitória. Então eu quero uma filha. Quem vai me dar é você. Nós sempre oramos pela vida do namoro do Vitor. Pode não casar, está nas mãos de Deus. Mas é uma gracinha, é um tesouro. Depende de você, filho. Essa decisão é sua. 100% sua. Se você casar, eu continuo te amando. Se você não casar, eu continuo te amando. Você não carrega peso sobre isso. Queridos, a gente precisa pensar sobre essas transições da vida. Quando eu comecei a namorar, eu não imaginava onde é que esse trem ia dar, não, gente. A vida não é tão simples, mas a gente piora ela demais. A gente cria muita coisa e a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. É preciso ter descanso. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para relacionamento. Então, verso seguinte: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Verso 10. Mas no 7º dia, o sábado, dia dedicado ao Senhor, seu Deus. Qual é o dia dedicado ao Senhor? Irmãos, a gente não vive só um dia mais dedicado. A gente entende isso. Mas tem gente que não tem nenhum dia dedicado ao Senhor. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, nem das suas portas para dentro. Irmãos, a gente precisa construir tempo de qualidade. A gente precisa viver a família. Estava conversando com uma pessoa aqui que a família está de luto. E quando a Bíblia fala que há sabedoria na casa do luto, é algo incrível. É algo incrível. Como que o luto nos ensina a pensar. Tem gente que infelizmente precisa ter um luto para entender o perdão. Isso é forte, irmãos. Se reconstrua. Não espere perder. Não espere Deus tocar
para a gente criar um tempo de qualidade, um tempo de restauração, lugar de cura, coisas leves. Verso 12. Irmãos, tem quanto tempo foi escrito esses textos aqui? Mais de 2000, né? Muito mais de 2000, né? Mas é muito. Tem nada de novo aqui do que eu estou falando, irmãos. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor teu Deus lhe dá. Irmãos, filhos, honrem. 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 Quer vida longa e abençoada? Honrem. Irmãos, não é o Alisson que está falando aqui não, irmãos. Honra teu pai e tua mãe. Está escrito ali se ela for boazinha. Está escrito ali se ela for gente boa. Honra. 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 Pastor, minha mãe é uma megera. Honra. Meu pai é um satanás. Ame-o. Ame-o com o amor de Jesus. A Bíblia manda você amar seu inimigo. É ou não, irmãos? E não tem bênção muito a amar o inimigo não, mas honrar pai e mãe tem. Honre o teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias e tudo te vá bem. 13. Que versículo grande. Não mate. Não mate. Pastor, o senhor é doido? Ninguém aqui nunca cometeu assassinato, não? Tem. Irmãos, pergunta para quem sofreu na vida o que machuca mais. Nada machuca mais que palavras. Irmãos, como psicanalista, nada machuca mais que palavras. Irmãos, é engraçado que você toma um tiro, abre um buraco na sua barriga e não dói. Um amigo meu, no dia do meu aniversário, lá na Praça do Óleo, a gente era bem criança, eu não estava lá, eu estava em casa, o meu irmão mais velho estava com ele, passou um monte de gente brigando, meu irmão ficou no lugar dele, e esse amigo nosso, que era o Emerson, saiu correndo para ver o que era. Quando ele ganhou ali no lugar no meio da multidão, o cara virou para trás, que estava correndo, que ele ia apanhar, ele virou para trás e deu um tiro. Esse meu amigo chegou com a mão na barriga perto do meu irmão. Eu acho que eu tomei um tiro. E caiu. Morreu ali. Eu acho que eu tomei um tiro. Um tiro não dói. Como que essa pessoa não caiu ali? Ela veio andando. Chegou até o meu irmão. Eu acho que eu tomei um tiro. E todo ensanguentado e veio a óbito aos pés do meu irmão. Loucura. Um tiro não dói, mas palavras não voltam. Palavras cortam. Palavras machucam. O que a Bíblia fala? Não pode sair de uma mesma boca água doce e água salgada. Não pode. Não pode. Isso é inegociável. Ou há de sair bênção ou sair maldição. Irmãos, isso aqui não muda e já está aqui há muito tempo. Não mate. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos maridos matando as esposas com palavras? Quantos esposos matando as esposas com palavras? Quantos filhos matando os pais com palavras? Quantos pais matando os filhos com palavras? Não mate. Irmãos, não mate.
Irmãos, o que sai da nossa boca, saia palavras que edifiquem. Saiam palavras que edifiquem. Que só saia palavras que edifiquem, irmãos. Verso 14, Jaci. Não cometa adultério. Irmão, dentro da igreja tem mais adultério que a gente pensa. Pastor, o senhor é doido? Tem. Irmãos, o dia que a igreja for prioridade na minha vida e não o meu casamento, eu estou adulterando. Eu estou deitando com a noiva do cordeiro. Porque a minha prioridade é o meu casamento. A primeira coisa que Deus vai me cobrar é o meu casamento. Não adianta nada eu subir aqui se o meu casamento e a minha esposa não está bem. Eu não deito com outra mulher, nem com a noiva do cordeiro. Cada lugar tem o seu lugar. Isso é inegociável. Quantos maridos, nossa, tem que sair do serviço agora e ir para casa. Meu Deus do céu, aguentar a dona encrenca lá em casa. Isso é adultério com o serviço. Não consegue voltar para casa. Quantas coisas a gente prioriza no lugar do nosso relacionamento. Quantas coisas nós estamos destruindo o nosso casamento. Irmãos, e se a gente não tomar uma posição nas coisas elementares da nossa fé, irmãos, eu estou pregando lá do início. E há um texto que Jesus fala, olha, eu queria até pregar para vocês aí um negócio mais substância, mas eu vou ter que trabalhar os fundamentos, porque nem todos conseguem discernir. Irmãos, e que bom que você consegue ouvir essa mensagem e falou assim, eu entendi o que o pastor falou. Não há novidade para mim, mas eu coloco uma régua na minha vida espiritual, para falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe uma palavra que eu consegui olhar para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, em um lugar que é o que vale a pena viver, é um lugar que é bíblico, é um lugar que é do Senhor. Senhor, eu te agradeço por poder entender e viver isso. Mas quando também eu sou cobrado, quando eu entendo que tem falha, Senhor, me perdoa. Senhor, me faz eu voltar onde eu errei, com tranquilidade no coração, com verdade bíblica. Senhor, me ensina a corrigir. Senhor, me ensina a consertar. Senhor, me perdoa pelos meus erros. Senhor, me dá condição de conversar com meu marido. Me dá condição de conversar com meu esposo, para a gente corrigir isso. Irmãos, quando Deus começa a falar do êxodo, dos 10 mandamentos, a primeira coisa, eu livrei vocês da escravidão. E a palavra de hoje é para que a gente seja vencedor, para que a gente seja vitorioso. Tem que entender Jesus, irmãos. Se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Verso 15. Que versículo grande, né? Pastor, mas ninguém aqui rouba. Deixa a caneta ali solta lá, ó, sem cordinha para você ver. Dura ali uma semana. Que é isso, pastor? O senhor é doido? Não, irmão, estou falando. Deixa uma dessas daqui ali assim, ó. Põe lá para você ver. Põe lá para você ver. Ah, pastor, eu fui lá e fiz o dízimo, eu esqueci. Está parecendo a Receita Federal, retenção na fonte. Eu dei o dízimo, mas eu retive a caneta. Mistério estranho, irmão. Tem que amarrar a caneta, irmãos. Isso é sério, irmão. Não é para rir, não, desculpa. É triste verdade. Triste verdade. Dá vontade de colocar o versículo lá assim, ó. Tem gente que faz isso no escritório. Bota lá, não roubarás. Êxodo 20. Ou seja, quer mandar a pessoa para o inferno. Pode até levar minha caneta, mas vai para o inferno, tá? Eu prefiro não pôr, irmão. Prefiro que ninguém vá para o inferno. Irmãos, a gente precisa pensar. O que nós roubamos? Irmãos, preste atenção. Eu, como pai espiritual, eu projeto os filhos espirituais,
eu libero palavra. Estava conversando com o Giovanni, com o Gabriel, mas a Marcele. Eu não vejo a hora de fazer o casamento de vocês. Vai ser legal demais. Porque eu quero que eles andem para frente. Eu quero que vocês sejam prósperos. Eu acredito em vocês. Vocês vão vencer. Isso eu faço com meu filho. Filho, você é capaz. Cara, você dá conta. Você é brilhante. Você dá conta. Vai firme. Eu não vou roubar. Eu vou colocar num lugar de direcionar, de mão estendida. Tem gente roubando os sonhos dos filhos. Mulher que não confia no marido e rouba um projeto de Deus para a família. E vice-versa. Libera uma palavra de bênção dentro de casa. Irmãos, primeiro investimento financeiro que eu fiz, vocês sabem que eu sou apaixonado com investimento, estudo sobre finanças. Não sou um cara ganancioso, nada sobre isso. Primeiro investimento que eu fiz, eu tinha dinheiro para comprar o meu Fiat Uno. Quase à vista, fui lá e investi o dinheiro. Bonitão, comprei o carro, carnezão lá. Estou ganhando dinheiro aí, fiz um investimento, estou ganhando dinheiro. Treinar virou pirâmide, perdi o dinheiro todo. E aí? Eu estava aliançado com a minha esposa. Eu conversei com ela. Nós entramos junto no negócio. Se ganhássemos, ganhamos nós dois. Se perder, perdemos nós dois. E tinha lá parte de uma herança da família dela. E voou. Pastor, você pôs na justiça? Pus. Ganhou a causa? Ganhei. E o dinheiro? Nada. Perdeu. Bom, deixa eu te falar para você. E o Senhor me faz vencedor. Essas coisas nos faz crescer. Essas coisas nos faz crescer. Pastor, o senhor tem coragem hoje de fazer investimento? Tenho, eu aprendi como não fazer. Se Thomas Edison tivesse desistido na primeira lâmpada, nós não teria lâmpada aqui hoje não, irmãos. Aprenda o que não deve fazer para você fazer certo. Se você já errou, não erre mais. Irmãos, nós vemos na Bíblia, Pedro mentiu, mas depois ele não passou mais mentindo. A nossa vida cristã é assim, irmãos. Tem coisa que a gente até fez, mas a gente não vai fazer mais. A gente não vai fazer mais. Estou terminando, verso 16. Não dê falso testemunho. Ixi, esse aqui é brabo. Houve um tempo que você falava assim, não, eu sou evangélico. Porta aberta. Não, pode, compra aqui comigo. Hoje, Deus me livre, você é crente? Que falso testemunho, que vergonha. As pessoas têm vergonha de um Deus que a gente fala que a gente serve. Que lá, caloteiro, mal pagador, fala o que não deve, fala para os cotovelos. Fala de um Deus que não vive nada daquilo. Fala mal dos outros. Fala mal dos outros para os outros. Irmãos, falas, cuidado com o que sai da boca. Não pode, estou repetindo a mesma coisa. Não pode sair duas coisas da nossa boca. Ou sai o que abençoa, ou sai o que abençoa. Verso 17. Não cobice a casa do seu próximo. Irmãos, vocês viram o carro que o Marcelo comprou? Gente, carrão, viu? Aí na outra semana eu vou comprar um carro igual. Estou abençoando, tá, irmão? Recebe, pega a benção aí. Vocês viram? Pois é, aí na outra semana eu estou com um carro melhor, né? Que eu vou ficar por baixo. Irmãos, que evangelho é esse? Eu tenho prazer de abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Deus te prospere. Avance. Irmãos, lá na empresa é legal demais. Para que as monte de carrão lá, tudo Jeep, Renegade, Turo. Aí quando eu vou com o meu Ninho, com o meu Fiestinha 2012, eu chego lá e redo um para um lado, outro para o outro, encaixo meu carro lá e desço com a mesma cara que eu tenho, que eu estou aqui no púlpito e fora do púlpito. Que bom que eles têm carrão. Eu tenho outras prioridades.
eu tenho outras prioridades. Qual é a sua prioridade? Como que você olha a vida dos outros? Como que você olha o casamento dos outros, os filhos dos outros? Abençoe. Seja feliz de ver alguém que é um bom exemplo no nosso meio. Use como modelo para você se reconstruir, para você aprender. Para terminar, volta lá em Isaías 58, Jaci, e eu termino. Isaías 58, verso 9. Está aí, ó, do lado. Não, passou lá em cima, lá, esquerda. Aí, 58, verso 9. Então vocês pedirão ajuda ao Senhor e responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Irmãos, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que a gente construiu essa noite, um Deus maravilhoso, um Deus que tem bênção, um Deus que concede vitória, que quando nós tropeçamos numa vida de iniquidade e pecado, há uma separação. Mas esse Deus não está com mão encolhida, Ele tem prazer de abençoar, e tem coisas elementares na nossa vida que a gente acaba fazendo, coisas que a gente não deveria estar fazendo mais. Então Deus está querendo liberar uma palavra aqui hoje para você. Ei, se você entendeu isso, então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Ele vai responder. Amém. Gritarão por socorro: Deus me ajuda, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão. Irmãos, ninguém aqui é escravo de nada. O João está ali mexendo no som, porque ele tem prazer de fazer isso. A Jaci mexendo nas letras, porque ela tem prazer de fazer isso. Aqui está gravando e transmitindo o culto, porque há um prazer de fazer. Isso é parte do culto de cada um. Cada um que veio aqui e cantou, não é porque é obrigado, é um prazer de fazer, de servir. Qual é a sua forma que você adora a Deus no culto? Seja livre. Seja livre. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, nós somos livres, irmãos. O dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Quantas vezes eu falei sobre a linguagem? Tira a linguagem ofensiva. Gente, tira isso. Nada, ninguém aqui é obrigado. Nós amamos Deus. Deus tem um projeto para nós. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão que vocês se encontravam, vou colocar nesse tempo verbal, será como uma luz no meio-dia, porque Deus está fazendo coisas novas aqui. Verso 12: o Senhor os guiará continuamente, o Senhor lhes dará de comer até em lugares áridos. Deserto nunca foi problema para o cristão, porque Deus supre até lá. E fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Verso 14, pode pular, Jaci. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o diz. Feche os seus olhos. Deus tem uma bênção para você aqui essa noite. Deus tem uma palavra para a sua casa essa noite. Deus tem uma palavra para o seu casamento essa noite. Deus tem uma restauração para cada um de nós. Deus quer agir, Deus quer fazer muito mais. Há um Deus que trabalha, há um Deus que tem prazer de trabalhar, há um Deus que tem ministrado, que tem agido em nossas vidas, em nossas casas. Pai, nós pedimos ao Senhor aqui a Tua graça e o Teu favor, Senhor.
Pai, que não seja uma palavra minha de juízo, mas que seja a palavra do Senhor encontrando corações, ó Deus, abertos. Mesmo que vidas aqui gritem, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que tem prazer de agir, de fazer, de realizar, de restaurar, de corrigir, de direcionar, de trazer caminho de restauração e de paz. Pai, nós profetizamos uma noite de vitória. Pai, nós profetizamos uma noite de vitória, Senhor. Pai, porque nós, Senhor, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O Senhor, e é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor é quem nos sustenta. Pai, essa vitória não vem dos nossos esforços, não vem do nosso trabalho, Pai, ela vem do Senhor. Pai, nós devolvemos ao Senhor, porque nós entendemos, Pai, uns confiam em carro, uns confiam em cavalos, Pai, muitos confiam em muitas coisas. Pai, nós só fazemos aqui uso do nome do Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Pai, nós agimos, Pai, nós não andamos por vista, nós andamos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem feito. Pai, seja o Senhor, seja a tua graça. Pai, que o Senhor continue direcionando o teu povo, sarando, curando, restaurando. Pai, só o Senhor sabe como cada coração chegou aqui essa noite. Pai, aqueles que são da casa, aqueles que nos visitam aqui, Senhor. Pai, seja o Senhor a trazer uma porção, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de graça. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor verdadeiramente é Deus sobre todos. Aleluia, Senhor.